Olá, tudo bem? Sou Glauco Farnese, CEO da Facilita, e é um prazer receber vocês aqui em mais um podcast Papo de Gestão. Hoje com o convidado Leandro, da Move. É um prazer, Leandro, te receber aqui nesse Papo de Gestão. Reforçando o nosso objetivo, a gente quer trazer aqui um conteúdo o mais prático possível para você, gestor de incorporadora imobiliária. Então, a gente conversou aqui com o Leandro, é, que o nosso objetivo aqui é ser o mais transparente e o mais direto possível. A gente sabe que existe um mundo encantado da tecnologia, né, Leandro? Que tudo é maravilhoso, tudo é legal, mas a gente quer sair desse mundo encantado e ir para a prática. Ou seja, eu quero saber do Leandro, da sua trajetória até aqui do mercado imobiliário, quais são as suas experiências, os seus desafios, as suas conquistas, para que o Leandro, gestor que tem, sim, com certeza, aí um conteúdo muito grande, consiga compartilhar aqui com o nosso público as melhores práticas que você conseguiu aplicar. Obrigado, Leandro, por ter aceitado aqui o nosso convite. Se apresente para que a gente possa iniciar aqui o nosso bate-papo. E, como sempre, a gente gosta de iniciar também. Fala para a gente uma frase de impacto do que resume, na sua percepção, esse nosso tema, que é como encher e gerenciar bem um funil de vendas da imobiliária. Prazer e novamente, muito obrigado por ter aceito o convite. Vamos fazer aqui um bate-papo bem bacana para o nosso público. Obrigado, Glauco. Obrigado, pessoal do Facilita, Ana, aí, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, mais uma vez participando. Bom, na minha opinião, eu sempre falo para o meu time aqui que vence o mais ágil, não vence o mais forte. Então, quanto mais agilidade você tiver, mais força você vai ter, entendeu? Então, esse é o principal ponto da minha gestão aqui, né? Me apresentando um pouco, meu nome é Leandro Serra. Eu estou há 17 anos no mercado imobiliário, trabalhei sempre em incorporadora, dentro das construtoras, sempre focado no mercado econômico, nunca tendenciei para o mercado médio-alto. Comecei na tenda, né? Fiquei 3 meses como consultor de vendas na tenda, depois fui promovido a supervisor de vendas. Lá eu fiquei 3 anos. Saí da tenda como supervisor de vendas e aceitei um desafio sem saber o que ia fazer na MRV. Me chamaram para trabalhar, eu falei, não sei o que eu vou fazer. E lá foi bem interessante minha experiência, porque eu saí um pouco da ponta de venda para trabalhar nos bastidores, né? Fazer um pouco mais de marketing, de promover venda. Trabalhei muito mais com a gestão de venda e marketing, né? Aí, na época, hoje em dia já é mais raro isso, mas a gente fazia muito outdoor, anúncio no jornal, né? Eu brifava muito folheto de as lâminas, né, para o corretor. Então, isso tudo foi uma experiência interessante para mim, que eu comecei a ver um negócio mais de fora para dentro, né? Um negócio mais amplo, um negócio mais macro, não só a questão da mesa, da venda ali, né? E aí eu saí da Uhum. MRV, fiquei 5 anos na MRV, e aí eu fui para BRZ, em Itaboraí, uma cidade próxima aqui do Rio de Janeiro, né? Fui trabalhar, fui tocar toda a gestão da BRZ lá em Itaboraí, uma empresa também que estava, uma incorporadora de Minas, estava começando um produto aqui no Rio, e eu fui para lá poder fazer esse trabalho de gestão, essa coisa toda. Lá eu fiquei, lá tive que me instalar lá, porque eu morava no Recreio dos Bandeirantes, eu tinha todo dia, era tipo 1 hora e meia, 2 horas para ir e voltar, aí ficou cansativo. Fui morar lá, fiquei lá e aí tinham dois produtos só, um produto inclusive é, acabou em 4 meses, foram 100 unidades por mês, 100 unidades repassadas no banco em cada por mês. Era uma imobiliária só parceira, o cara fazia 100 vendas por mês, ele ria de orelha a orelha lá, ganhou bastante dinheiro. Sai da BRZ, batendo um papo numa dessas convenções de venda com o dono da Realiza, e ele chegou numa mesa de bar e falou para mim, ó, como é que você monta aqui a minha estrutura comercial? Aí eu montei lá, gestor, coordenador, tá bom, beleza. Amanhã a gente volta a conversar. No dia seguinte ele falou, quero te contratar. Quanto é que você acha que tem que ganhar? Eu falei, não é X. Ele, tudo bem. Bateu a mão e fui trabalhar na Realiza, fiquei 1 ano na Realiza. Aí eu fui trabalhar com um produto que já tinha repassado, já tinha lançado, mas deu um problema de embargo, a gente conseguiu retomar a obra, enfim. Só que eu já estava meio que
precisando voltar para o Rio de Janeiro, que é onde o meu foco principal, para poder o mercado me enxergar novamente. Eu senti essa necessidade. Vim para o Rio a convite de um amigo meu, que foi meu corretor. Ele estava como diretor da Direcional aqui no Rio. Falou, pô, vem para cá, vou te colocar como gerente regional aqui. Aí vim tocar a operação da Direcional como regional, tudo dentro de incorporadora. Nunca tive experiência imobiliária. Era aquele processo respeitado, né, a incorporadora. Eu falava assim, às vezes as pessoas contestavam, eu falo, cara, os caras têm 30 anos de mercado, quem sou eu para contestar? Eu tenho aqui 10, 15 anos. Aquele processinho lá, eu já tinha passado todas as áreas das incorporadoras, que era a ponta de venda na tenda, a parte mais macro na MRV, depois a gestão de gerente, né? Passando a lidar direto com o dono da empresa. Isso tudo adquiriu, eu peguei uma confiança e uma experiência muito grande para fazer meu trabalho. Porque na direcional, de algum momento, me deu um estanco. Falei, eu não quero mais isso, não. Eu quero agora para dentro da imobiliária. Eu quero entender como é que são essas empresas de venda, como é que funcionam essas empresas de venda. Ô, Leandro, desculpa, foi que ano isso que você Então, iniciou, foi o saiu do... ano, foi 2018 que eu saí, 2019, início de 2019 eu Perfeito, saí da direcional, tá? Eu perfeito. Então, grande entrei parte da sua experiência, então, foi dentro das incorporadoras, né? dentro das Legal, incorporadoras, das bacana, bacana. incorporadoras. Então, você já viu os dois lados Exatamente tanto assim, do lado porque incorporador como da imobiliária. Perfeito. Exatamente, porque antes, o Glauco, a gente, né, a própria incorporadora, ela não tinha um braço muito forte de imobiliária. Ela tinha a house dela, que ela atuava Uhum. dentro da house, ela acreditava que o foco era o principal gerador de venda, né? E assim, o braço imob era muito fraco. Eu até, quando eu cheguei na MRV, ainda peguei um pouco do braço imob, de trazer um pouco de imobiliária para dentro da empresa, que eu falava pro pessoal da house, olha, isso aqui é um pulverizador de marca, vocês não têm noção do que é. E o cara pega Perfeito. meu folheto, ele vai rodar. Tudo bem que ele não vai vender meu produto, mas ele vai pulverizar minha marca. Ele vai, né? Aí, assim, aí nesse sentido, eu comecei a tratar dessa forma. Enfim, voltando aqui para um pouquinho para direcional, eu estanquei, falei, cara, não quero mais isso, eu quero entrar na estrutura da empresa de venda. Porque, obviamente, eu estou no mercado há 15 anos e a gente sempre vislumbra um futuro, né? E, obviamente, dentro da minha necessidade, do meu objetivo, eu queria ter meu próprio negócio. Mas todo mundo falava assim para mim, pô, por que isso não abre seu próprio negócio, só seu próprio negócio? E eu não me sentia preparado, tanto financeiramente como tecnicamente e psicologicamente também, que sabe que quando a gente abre um negócio, você tem que estar bem no teu eu, no teu psicológico, você tem vários desafios aí, para você abrir. Então, vários amigos meus abriram e eu vi os caras abrindo e fechando, abrindo, fechando. Falei, cara, quando eu fizer um negócio, eu quero excelência, que eu não vou dar um passo atrás. Então, aí eu fui para estanquei, falei, preciso de uma imobiliária, mas eu preciso de uma imobiliária que eu consiga ter uma condição de trabalho ou implantar, claro, a realidade são diferentes, né? Imobiliária da incorporadora. Os valores são diferentes, as verbas são diferentes, né? A parte do financeiro é diferente. Mas eu precisava de ideias, de poder trabalhar com pessoas que me dessem a mesma condição de raciocínio. Aí fui convidado pelo Caio Catarino, que é da Home, dono da Home. É um cara que é extremamente técnico, veio da Ambev, um cara que, inclusive, meu grande frustração profissional é não ter trabalhado na Ambev, né? Eu acho que a Ambev é o exército do mercado de Escola. trabalho. Assim, é um negócio de processo, processo, processo o tempo todo. Mas um cara que eu já conhecia do mercado, mas nunca tinha trabalhado. Eu sentei com ele e a gente acertou. Ele lá, ele tem 5 braços de mercado. Trabalha com aluguel, trabalha com médio alto, trabalha com leilão, trabalha com avulso e o meio econômico, que ele não tinha tanto know-how para trabalhar. Eu tinha lá 2 lojinhas para poder trabalhar, e, enfim, 2 gerentes. E eu falei, ó, deixa que eu tomo conta que esse negócio aqui, do econômico eu sei fazer. Talvez eu não saiba fazer o que você sabe aí do médio alto e o processo de imobiliário. Eu vou aprender contigo. E aí, para mim, foi uma grande escola. Eu fiquei 3 anos na Rony, né? A gente alavancou os números mesmo, um papo de 80% de resultado. Na pandemia foi o melhor momento nosso. Aí vou entrar na nossa parte, na questão do online, porque a pandemia mudou, né, o cenário.
Eu acho que mudou o cenário comercial, né? E principalmente no mercado imobiliário, porque o mercado onde tinha muita visita em stand, as pessoas abriam a abrir o stand para visitação, o corretor ia para a rua panfletar, aquela coisa toda, aquele volume todo, o que é bom até hoje para você tirar um pouco o corretor da área de conforto, mas não o suficiente para resultado, tá? E assim, na época da Home, eu entrei em 2019, minto, a pandemia foi 2020, se eu não me engano, que estourou a pandemia. Então, pô, entrei no Foi final. março de 2020 ali que iniciou Exatamente. Então, forte. minto, eu entrei no final de 2019, entrei em fevereiro de 2020. Olha só, entrei em fevereiro de 2020, estourou a pandemia em março. E aí, o que a gente ia fazer? Online, 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 online. E foi o melhor momento porque o nosso cliente estava disponível para pegar a documentação, o nosso cliente estava extremamente ligado nas notícias, no que estava acontecendo no mundo. Online não tinha o que fazer, né? Nosso cliente ele estava preocupado, principalmente o case do mercado econômico, ele estava preocupado como é que ele ia pagar o aluguel, porque o nosso cliente, eu vendo para quem tem necessidade de moradia, não para investidor. Então, aquele cara que está morando de aluguel, como é que vai fazer? O senhorio lá do apartamento dele não aliviou ele no aluguel, então ele teve que buscar alternativa. Enquanto isso, os bancos, principalmente a Caixa Econômica Federal, estava dando 6 meses de carência para quem fechasse o negócio. Então, ou seja, então, os juros caiu, aquela toda, sem falar de política, mas acabou ajudando o nosso negócio. E aí a gente alavancou o número em mais de 80%, né? Ter a noção, quando eu cheguei na Home, só você falar em número absoluto, quando eu cheguei na Home, a Home fazia 6, 7 vendas. A gente passou a fazer 34 vendas. Assim, uma coisa que... E aí você vende motivação de time, você vende processo, você vende anúncio, você vende uma circunstância de situações que colaboraram para isso, né? Não é só o Leão, não, só o Serra que chegou lá e falou, uma farinha de condom e fez. Não. Pelo contrário, vem da compra de ideia do dono da empresa, tudo isso da gente poder fazer, né? E aí, diante do volume de lead que a gente gerava, né? Eu sentia uma falta muito grande, o Glauco. Assim, não sei se é um defeito, mas eu tenho um negócio comigo que eu não consigo fazer gestão sem ter o negócio na minha mão, sem a organização, sem o planejamento, sem saber onde você vai, entendeu? Pode até não dar certo o que você planejar, mas você tem que saber onde você vai, até porque para você saber onde você errou e você consertar, né? Então, eu senti uma necessidade muito, pô, legal, tá gerando muito lead, mas a minha preocupação não é o que está entrando, minha preocupação é o que eu estou perdendo, e o que eu estou perdendo eu não sei, é imensurável, né? A gente fazia gestão nas planilhas de Drive, eu todo dia de manhã tinha que acordar bem cedo, baixar a, a, a mídia do Facebook lá, no gerenciador de anúncio, botar no Drive do gerente, esperar o gerente abrir a loja, tomar o café dele para ele poder passar o lead para o corretor, e estava dando resultado. Mesmo assim, estava dando resultado. E aí, a cada 3 meses, a gente fazia um chamado repique, pegava toda a base, replicava e tal, aquela coisa toda. E estava dando resultado. Então, assim, a gente fez realmente um resultado bem, bem interessante. E aí veio a minha necessidade também na minha apresentação aí, mas veio a minha necessidade de ter o meu próprio negócio, né? E para você ter próprio negócio, você tem que ter gente, porque a empresa não é feita de CNPJ, a empresa é feita de gente, né? E gente comprometida do seu lado. Então, assim, cara, vamos lá, vamos fazer acontecer. Graças a Deus eu consegui introduzir minha esposa no mercado imobiliário e ela é uma referência, falo com toda a sinceridade, sem nenhum puxa-saco, não. É uma referência para mim como corretora. E eu olhei para ela e falei, cara, agora eu tenho a pessoa do meu lado, tem gente, eu tinha um time que queria vir comigo, e aí em março desse ano eu tomei a decisão de abrir o meu negócio, né? Com toda a dificuldade que estava apresentando, aquela coisa toda, e aí eu estou com um time aqui de hoje eu não tenho mais gerente, a pessoa que está tocando a gerência, a gente fez um acordo com ela, ela faz uma coordenação para mim, e eu toco o time todo pessoalmente, porque eu tenho 10 corretores. Tenho 10 corretores, ela como coordenadora, tenho a minha esposa que trata muito mais da parte
um pouco da parte comercial, um pouco da parte financeira, né? E a gente faz toda a gestão junto aqui. Então, assim, Perfeito. isso é muito importante porque a gente, eu, além de ter uma gestão planejada, eu entendo que a gestão próxima, ela também dá uma outra condição a cada um, né? Enfim, Perfeito. essa é a minha apresentação. Pode fazer as perguntas, pode bater o papo, enfim, só para a gente ter introdução aí. Perfeito, Leandro. Bem bacana, cara. Parabéns por sua trajetória. Não conhecia a sua trajetória, eu já conhecia da Home 3 para frente, mas achei Uhum. bem legal a sua história de 17 anos e toda a experiência que você passou por incorporadora. E tenho certeza que vai ser muito rico esse bate-papo, porque você tem, então, dos dois lados. Você já atuou diretamente em várias incorporadoras, se você citou aí Tenda, MRV, Direcional, BRZ, que são incorporadoras de referência, e depois, agora, no outro lado, dentro da imobiliária como gestor e agora dentro da imobiliária como o general de frente ali como principal pessoa da imobiliária. Sensacional, parabéns novamente. É só um ponto que eu lembrei que você falou durante a sua trajetória, que eu acredito que é uma discussão que tem hoje no mercado entre house e imobiliárias parceiras e corretores autônomos, né? E eu já tenho também 18 anos aí no mercado imobiliário, também estamos quase próximos ali de experiência. Já participei de várias iniciativas e assim eu tenho uma posição nesse sentido que eu recomendo para os nossos clientes. Eu gostaria de saber a sua opinião também, que é assim: a minha opinião é que o modelo ideal é um modelo híbrido, em que você tem um time interno de house mais focado em poucas pessoas, com uma gestão muito próxima e a distribuição dos leads que forem gerados ali da incorporadora que seja direcionada para esse time de house, tá? Por quê? Porque vão ser poucas pessoas, vai ter uma gestão mais próxima, você consegue colocar uma disciplina de alimentar o que falou, colocar a próxima atividade, consegue avaliar, colocar um time de pré-qualificação, ou seja, você tem poucas pessoas com um foco praticamente 100% na incorporadora e com uma possibilidade de gestão muito bem feita ali, né? E, ao mesmo tempo, as imobiliárias parceiras e corretores autônomos, você tem uma abrangência de alcance da divulgação desse empreendimento. Você não vai ter o foco que a House vai ter, mas, por outro lado, vai ter um alcance muito maior. Uhum. E esse alcance você consegue atingir muito mais pessoas, atingir muito mais divulgação desse empreendimento. E olhando para o lado da tecnologia em si, do funil de vendas, vamos dizer assim, eu tenho visto muito usos diferentes. Então, geralmente, a imobiliária parceira do corretor autônomo, ele vai acessar muito ali, pegar os materiais de venda, ver a disponibilidade, e vai entrar no funil da reserva, ou de uma pasta digital, até caminhar até a venda. E está tudo certo, ele entra do meio do funil para o final. Já Uhum. o time ali interno da House, ele vai percorrer todo o funil, desde a geração do lead até um pré-atendimento, os atendimentos iniciais, até quando evoluir, por exemplo, a proposta para a reserva. Ou seja, a minha recomendação de uma forma geral, é esse modelo híbrido. Concorda, discorda, tem alguma ponderação nesse sentido, falando mais ali para o lado do gestor da incorporadora? E só para concluir, eu já vi os dois modelos e também está tudo certo. Tem, por exemplo, a FGR, que é um cliente de condomínio fechado, ele optou, cara, eu não quero gerenciar leads ou ter corretoras com foco. Eu quero pegar muitos parceiros de muitas imobiliárias, muitos corretores autônomos, eu quero focar todo o meu direcional nesse sentido. E dá super certo e funciona super bem. Por quê? Ele não quer ter geração de leads e um controle dentro de casa, ele quer utilizar somente de fora. Outros que optam, por exemplo, a Vivasca da Cirela, até fiz um bate-papo com gestão com Quina, lá de São Paulo, da Vivasca, foi super bacana, convido também a todos a assistirem, foi bem legal. E ele tem um time interno super grande, inclusive de CLT, se não me engano, mais de 500 corretores, mas também trabalha forte essas imobiliárias e corretores autônomos, ou seja, esse lado da parceria, né? Enfim, eu queria sua visão sobre isso para a gente poder pontuar sobre o que é uma discussão interessante de como gerir esses dois objetivos que são distintos ali. Assim, Glauco, eu vivi muito dentro da incorporadora, né? Então, o meu maior medo, eu como incorporador, era eu dar um lead meu para uma imobiliária e ele fazer o que ele quisesse com esse lead, menos vender meu produto, né? Eu como incorporador. Eu Uhum, sempre acreditei no foco do negócio, tá? uhum, Eu sempre falei assim, não,
trabalho na house, acredito no trabalho house, pelo foco, pela gestão do funil, por todo o processo. Então, e aí, quando eu vim para o lado de cá, quando eu vim para o lado de imobiliária, eu continuei acreditando nesse foco. Eu não abro mão do foco, entendeu? Então, assim, quando eu subo uma campanha, eu subo uma campanha direcionada. Quando eu subo uma campanha genérica, não é uma outra conversa. Mas quando eu subo uma campanha direcionada, o meu corretor, ele pega do início do funil lá até a ponta. Então, assim, são duas coisas que há controvérsias. O problema todo é que o mercado imobiliário, ele é um mercado muito autônomo, né? Então, ele passa a não ter tanta responsabilidade. Então, quando o cara pega dentro do quadrado dele, o cara da house, bota dentro do quadradinho dele ali, CLT, ele acredita, ele só acredita que aquele cara vai estar comprometido com ele, e aquele cara vai fazer o funil de uma forma ok. E muitas das vezes não acontece isso. Porque senão seria o melhor dos mundos e o resultado seria extraordinário. A gente tem aqui no Rio, por exemplo, a própria tenda, onde o canal imóvel dela, e ela fornece, ela injeta em algumas imobiliárias uma verba, chama de verba de relacionamento, que o canal imóvel dela é 80% do negócio dela. Eu digo da tenda de carteira porque a tenda, eu comecei na tenda e a house da tenda era uma escola para todo mundo. Todo mundo aprende a trabalhar no mercado econômico aqui no Rio, por exemplo, passou pela tenda. Então, assim, para mim não existe uma fórmula. Existe a maneira que você vai gerir o negócio, entendeu? Se eu crio uma campanha com foco, eu pego 2, 3 corretores com foco naquele produto. Obviamente que, às vezes, o cliente, o cliente não ter enfim, no teu perfil de compra, aí você direciona para uma outra coisa. Mas o foco é foco. Agora, vai tudo na gestão. Não adianta eu prender um cara dentro numa casinha lá da house, falar, meu amigo, só vai vender isso aqui. Que o cara não vai vender só aquilo. O cara vai pegar aquele lead ali, ó, vai ter um amigo dele trabalhando no imobiliário, fala, amigão, tá aqui, ó. Passa aqui, ó, ninguém é bobo. E outra coisa também, hoje o lead, né, o cliente que entra, Glauco, ele tá em tudo quanto é lugar. O cliente que entra na house, o cliente que entra na imobiliária, o cliente que clica na CVC, o cara que clica na Casa Bahia, o cara que faz um monte vai buscando, vai fazendo as buscas, né? São os concorrentes diretos e indiretos. Então, assim, não tem a fórmula. A fórmula para mim é gestão, gerenciamento, acompanhamento, planejamento. Time, ó, Perfeito, isso perfeito. aqui é isso. Isso aqui é um produto, vamos focar nisso aqui. Agora, óbvio, só para finalizar, óbvio que eu faço aqui, eu faço dois tipos de mídia aqui. Eu faço a mídia direcionada para o produto e faço a mídia arrastão, que é a mídia do feirão, e entra um monte de coisa e o cara vai pegando ali, vai direcionando para onde ele quiser, entendeu? Perfeito, perfeito. É só um ponto, talvez, você falou sobre a parte de gestão próxima. Eu gravei essa Sim, fala sim. sua que é importante. E, nesse sentido, talvez ali o que a gente... Aí eu tenho uma certa convicção nesse sentido, que não vai dar certo é fazer a incorporadora, por exemplo, uma distribuição muito pulverizada dessa distribuição de leads, incluindo muitas imobiliárias, e que esse cara não consiga ter uma gestão próxima, seja o gestor da incorporadora seja o gestor de imobiliária, né? Quando a gente viu uma... Só um minutinho. Quando estava falando, cortou um pouco de para mim, muito isso. Não. Mas eu não entendi. Ah, tá. Não, que tinha cortado um pouquinho aqui o áudio, Leandro, só deu Ah, um tá. pouquinho, mas vamos seguir, tá tudo certo. Meu Beleza. que não cortou, não. Então, talvez essa questão da convicção, só voltar um pouco para trás. Bacana, Leandro, acho que essa parte da gestão próxima, né? Eu gravei essa palavra que você falou. Então, talvez, como experiência que eu tenho uma certa convicção, ver se você concorda também, que o que não é recomendado é ter uma distribuição dos leads de forma muito pulverizada para muitas imobiliárias parceiras, etc. E aí, nem o gestor da incorporadora, nem o gestor da imobiliária ter uma gestão próxima desse atendimento de rapidez, de follow-up, de um funil saudável, né? Ou seja, se você não tem uma house e está tudo certo também, não faz sentido para mim pelo volume que eu tenho de vendas, pelo custo que vai ter isso, que também tudo tem as vantagens e tem as desvantagens também. Tá? Às vezes o Uhum, perfil claro.
determinada incorporadora faz sentido, house às vezes não faz sentido. Claro. E aí pode ter, por exemplo, a gente também ver como boa iniciativa, que você distribui leads para uma imobiliária parceira que vai ter, por exemplo, um Leandro Serra, próximo dos corretores, fazendo um follow-up para a incorporadora de como é que está o funil, como é que está a taxa de conversão, etc. Aí sim, eu tenho uma gestão próxima daqueles leads que estão sendo distribuídos, né? Talvez nessa linha que seria, independente do formato imóvel ou house, ter a gestão próxima daqueles atendimentos que está sendo feito e das vendas que estão sendo feitas. Exatamente, Glauco. Assim, isso é um ponto que você tocou. Primeiro, assim, o mercado imobiliário, e aí uma coisa que eu não queria para mim, o meu projeto falei, cara, não quero esse negócio. Primeiro, o mercado imobiliário, as pessoas, para a incorporadora, eu estou falando tipo, com propriedade porque eu trabalhei na incorporadora, né? E o dono da imobiliária chega para a incorporadora, ele vende gente para a incorporadora. Vai ter um lançamento em tal ponto. Ó, eu tenho 500 corretores. Aí o dono, o incorporador, não, o cara vai vir com 500 corretores para cá. Mas daqueles desses 500 corretores, a gestão dele é em cima de 2 ou 3. Meia dúzia, 10, sei lá. Enfim. Então é uma coisa que a questão da falta da gestão próxima. Aí ele pega lá, ele pega 2, 3, 4, 5 da confiança dele, solta os leads que a incorporadora dá para esses caras fazem o que querem e não tem acompanhamento da incorporadora. Esse é um ponto. Outro ponto, da gestão próxima do próprio incorporador. A Tenda, por exemplo, ela não dá leads de verba de relacionamento para qualquer imobiliária. Ela dá para os parceiros que têm um foco maior, óbvio. Ela tinha um sistema da Tenda de distribuição de leads, na qual ela forneceu para a Home, né, uma gestão mesmo, é um CRM próprio da Tenda, onde o lead entrava por ali e a gente fazia a gestão por ali. E eu como gestor da Home, era cobrado por aquele lead que entrava. E caso eu não desse retorno, eu perderia. Porque o cara tem a gestão próxima. Então você pode dar lead para o canal imóvel, mas de uma forma coordenada, uma forma planejada e até entendendo o tamanho do cara. Porque também não adianta você enxertar de lead para ele que ele não vai te dar o retorno e não vai conseguir ter o êxito no que você está querendo. Entendeu? Obviamente, Perfeito. nesse sentido, entendeu? Perfeito, Leandro. Sensacional. Cara, vamos lá então. O tema do bate-papo é como encher e gerenciar bem o funil de vendas, né? Eu gosto até da analogia, igual daquelas mangueiras que tem de jardim, que o funil é como se fosse aquela mangueira de jardim. Então, primeiro ponto, se não tiver a torneira aberta, ou seja, entrando água dentro da mangueira, no final, impossível de sair água. Ou seja, se não tiver entrando ali água no nosso funil de vendas, que seria os leads, as oportunidades, impossível de gerar no final venda dentro da mangueira. Por outro lado, né, quando a mangueira está com algumas dobras ao longo da mangueira, algumas dobras inclusive que interrompem ali a água, o papel do gestor é saber aonde que estão as dobras ao longo da mangueira e ir tirando ao máximo dessas dobras. Eles não tira tudo, mas você só dá uma aliviadinha já vai começar a sair água no final da mangueira do jardim. Então eu vejo o funil de vendas nesses dois principais objetivos. Primeiro, a entrada dessa torneira estar aberta, e o segundo, que é um papel do gestor, de identificar e ter o controle, né? E eu gostei muito da sua fala, que você, enquanto gestor, precisa ter o controle do que está acontecendo. Mesmo que seja para ver que o resultado está baixo ou está alto. Mesmo para saber quem está performando zero, quem está performando muito, né? E nesse sentido, tem uma frase que eu gosto, né? Que aquilo que não se pode medir, não se pode otimizar, né, Leandro? Então, acaba que se você não tem essa segurança, não tem a empresa, vamos dizer assim, na mão, você não consegue agir para otimizar, tá? Então, sensacional as palavras que você usou cara, preciso ter segurança, falou sobre a questão do processo, a importância do processo. Eu conversei também com Quina da Vivaz e com Medeiros da Med Imóveis, eles citaram muito sobre a importância do processo no mercado imobiliário, a importância das métricas, a importância de ter essa empresa na mão. Mas o primeiro tópico, então, vamos começar aqui para abrir a torneira, né? Acho que o papel da imobiliária principal, a principal entrada é como gerar oportunidades, né? E aí, nesse sentido, eu queria ter uma visão sua, Leandro, pode ser novamente, mais transparente e objetivo possível, entre dois pontos. O primeiro, assim, entre ficar 100% dependente do online, de marketing digital, de campanhas online, ou trabalhar muito forte offline, aí offline seja a parte de outdoor, a parte de panfleto,
Ou seja, entre um canal e outro canal, entre percentual que você gera hoje oportunidade, pela experiência sua, do que vem do online, do que vem do offline, enfim, se você pudesse passar para a gente. E dentro do online, um recorte um pouquinho mais profundo, que eu sempre, quando eu faço palestras, geralmente o pessoal pergunta, Glauco, bem bacana a apresentação, CRM, etc., mas me fala o seguinte, o que mais gera lead? Eu devo investir mais em Facebook, mais em Google, mais em portais imobiliários, eu devo investir mais no meu próprio site, enfim, é sempre a dúvida daquela verba que eu tenho direcionada, onde é melhor colocar o investimento ali de mídia. Então, se pudesse compartilhar com a gente aí quais melhores práticas você viu para encher esse funil de vendas. Glauco, é um desafio diário isso, né? A gente mexe daqui, mexe dali. Eu trabalhei com marketing na MRV e é um conjunto de mídia, é um conjunto de público, é um conjunto de uma série de condicionantes que você vai descobrindo durante o período, né? Ninguém chegou para mim e falou assim, ó, isso aqui tem que ser feito. A gente vai descobrindo, né? Assim, é um negócio louco, porque como eu te falei, venho de 15, 17 anos de mercado aí. A minha entrada no mercado imobiliário era uma fila na porta da loja da tenda, eu não tinha tempo de falar com minha mãe, entendeu? Então, assim, então era um negócio louco. Depois o mercado começou a você ter que aprender com as imobiliárias, a fazer plantão. Você começou a ter que ir para a rua buscar teu cliente. Ah, legal, o negócio é arrastão, vamos fazer arrastão. Ia todo mundo fazer arrastão na rua. O negócio é feirão no meio do shopping, vamos fazer feirão, aquela coisa toda. E hoje eu te falo com muita sinceridade, muita clareza. O meu cliente ele está na internet 100%. Para mim, na minha opinião, e as principais mídias para mim é Facebook e Instagram. Ele está 100%. Entendeu? Assim, eu já fiz alguns testes e eu não tenho dúvida que o Facebook e o Instagram são as melhores mídias para você fazer um anúncio. A primeira coisa que eu faço, assim, primeiro que o cliente, todo mundo, quando acorda, recebe uma série de informações, né? Antigamente, quando você tem 44 anos, e eu, moleque ainda, para poder ler uma notícia no jornal, eu tinha que esperar o jornal do meu avô chegando, então meu avô ia na padaria comprar o jornal, poder ler o jornal. Hoje eu acordo, o negócio que eu faço é meter a mão no telefone. E quantas informações você recebe já no primeiro minuto do dia? Então a primeira coisa que faz é Instagram, Facebook, para olhar. Até porque é um jornal diário, né? Eu estava vendo uma entrevista de quem, meu Deus? Tá uma entrevista do rapaz do Bop, esqueci. Ele falou que o Instagram ele é a revista online dele. Então ele olha tudo por ali. Então tudo ele faz por ali. Então assim, obviamente, e aí você vai no assertivo, porque além dele olhar, quando aquele cara clica lá no teu anúncio e bota cadastre-se, é porque despertou em algum momento interesse ou alguma motivação para que ele pudesse fazer ou saber como é que compra. É diferente de eu fazer uma mídia, de eu fazer uma ação ativa, né? Ali, na verdade, na rede social, eu estou sendo ativo e passivo ao mesmo tempo. Quando eu vou para a rua, eu tenho que ser ativo. Eu tenho que ter perfil para poder abordar, eu tenho que saber como é que eu vou abordar, né? E é diferente. Assim, você tem uma dificuldade maior, uma resistência maior. Eu falo para meus corretores aqui o seguinte: não adianta você ir para a rua, meu amigo, você entregar o teu folheto na rua, você vai fazer o trabalho para os outros, porque você vai entregar o folheto para ele, vai olhar aquilo ali, ele vai jogar fora, e quando ele entrar no Instagram dele ou no Facebook, se ele ver qualquer coisa em relação ao mercado imobiliário, ele vai clicar e vai clicar para outro imobiliário, vai clicar para você. Então, se você for fazer uma ação efetiva na rua, você entrega a lâmina para ele, cadastra ele no teu sistema e liga para ele. Mas não, contata na hora, já trabalha com ele. Já manda uma mídia para ele, já faz um contato com ele. Porque senão esse cara você vai fazer só o pré-atendimento para ele, a pré-motivação dele, não pré-atendimento, a pré-motivação dele. Então, assim, e aí como é que você gera volume? É só dinheiro? Não. O primeiro momento que eu fui anunciar aqui, Glauco, foi um negócio impressionante. Eu que faço as mídias, eu que anuncio, eu faço tudo, não tem ninguém para fazer para mim. Eu tinha contratado um rapaz para poder fazer. O rapaz veio com valor X, aquilo, outro, né? Fez para mim. Botou um valor considerável lá, nos gerou um lead. E o rapaz, não, porque tem que pegar orgânico, tem que fazer isso, aquilo, outro. Beleza.
Aí eu falei, cara, faz o seguinte, estanca tudo. Eu tenho uma base aqui, vou trabalhar essa base, tá dando resultado e depois eu vou pensar o que eu vou fazer. Eu comecei a mexer. Eu botei um valor mínimo, tá? Se eu não me engano, no Facebook acho que é R$ 14, valor mínimo. O negócio começou a rodar assim, de forma impressionante. E aí eu me toquei que se eu fizer o meu primeiro anúncio, se eu fizer com um valor alto, não gera lead. Começa com um valor pequeno, vou aumentando aos pouquinhos. É uma curva. E eu não sabia, eu era leigo nesse negócio. Não é sou leigo, eu sou um cara leigo nesse negócio. Estou aprendendo, tateando. Mas o meu negócio do econômico, como eu te falar, você fala de funil, ele é volume mesmo, né? Eu falo para o time aqui, nosso negócio é volume, eu preciso ter volume. Eu boto no funil, ele vai chegando ali, vai chegando, vai pingar uma gota ali. Mas essa gota que vai te remunerar, essa gota que vai rentabilizar, essa gota que eu falo para o corretor que vai resolver teu mês, né? Então hoje aqui dentro da minha expectativa, Glauco, eu tenho alguns números na minha cabeça de que minha taxa de conversão ela gira em torno de lead, o que entra de lead, o que eu faço de venda, ela tem que gerar em 2%. Eu estou confirmando para o corretor que 98% dos meus leads são ruins. Amigão, pode jogar fora 98%. Não tem problema nenhum. Você pode gritar no meu ouvido e falar que tá ruim mesmo. Eu admito isso. Mas 2% tem que ser ótimo, tem que ser excelente. Então a gente trabalha muito nesse sentido de volume, volume, volume de negócio, né? Aí tem as conversões de pasta, de documentação, venda, documentação lead, essa coisa toda não é uma referência para um negócio. Meu negócio é o que é o final, é o que entra no funil lá e o que vai pingar aqui. Isso para mim é o que importa. Então são 2%, entendeu? E Perfeito. a, e a Desculpa, gente. desculpa te cortar, Leandro, mas sobre essa, primeiro ponto, parabéns e por ter a sua taxa de conversão, porque geralmente também nas apresentações eu pergunto para o pessoal levantar a mão quem sabe qual a sua taxa de conversão, seja o corretor, imobiliário ou incorporador. Cara, geralmente não é 5% que levanta a mão. A maioria, o cara não sabe qual a sua taxa de conversão. E aí é como se fosse na época lá do Usain Bolt, né? Imagina se ele não soubesse quanto tempo que ele faz 100 metros. Se é 10,44, abaixou para 9,55, ou seja, ele vai no detalhe e a gente pode até fazer uma simulação aqui rápido, mas a cada 0,5% da taxa de conversão a mais ou a menos, Leandro, no final, que essa questão da tirada das obras da mangueira, dá uma diferença muito grande Sim, na sim, venda, sim. gigantesca, cada 0,5% a cada 1%, né? Então é um trabalho de detalhe. E o segundo ponto, assim, a gente tem monitorado hoje com toda a nossa base dos clientes e a gente tem nossa referência, a taxa de conversão média do mercado imobiliário brasileiro fica entre 2 a 4%. Cara, independente da região, do segmento, tem variações grandes, mas no final, pegando todo o volume, 2 a 4%. Com uma diferença que a gente monitorou, cara, tudo que é gerado do marketing digital, qual que é a taxa de conversão? Que você concorda comigo, eu gostei muito da sua fala, que você tem que uma coisa é os leads do Facebook que é mais ali topo de funil. Outra coisa é quando o cara entra no instante que já está naquela fase finalzinha da venda, né? Então a gente Uhum. tem aqui monitorado que os leads gerados por marketing digital têm uma taxa de conversão de 0,9%, tá? Ou seja, ele é um pouco mais baixa porque 79% hoje das oportunidades geradas nos funis do Facilita vem de integrações de marketing digital, em especial Facebook e Instagram. Então, Uhum. 80% dos leads gerados é Facebook e Instagram, taxa de conversão média 0,9%. Já a taxa de conversão, quando esse cara já entra direto lá na recepcionista, cadastra no stand de vendas, chega a quase 18% a taxa de conversão em vendas. Só que representa nem 2% do total que foi gerado, né? Ou Sim, seja, sim. o mundo ideal seria, como você citou lá no início, cara, tem fila de pessoas no stand, né? Que Sim, era, sim. que era a Assim, mas realidade há um tempo atrás. mas o custo que você tem de uma operação de stand é infinitamente superior ao que você tem de um anúncio do Facebook e Instagram, né? Então, Perfeito. assim, então o cara gasta, aí você tem que fazer o custo-benefício, né? Aí a relação aí do que você gasta para você pegar uma taxa de 18%. Seria ótimo se eu tivesse o menos custo. Isso a gente fez na Rony, tá? Tô falando porque a gente Uhum. começou a entender que uma laje, que a gente falava uma laje, é muito melhor do que você ter pulverizado. Porque na Roma a gente tinha uma loja
no bairro de Cascadura, tinha uma loja dentro do Rio das Pedras, que é em Jacarepaguá, dentro da comunidade. A gente tinha uma loja em Jacarepaguá, tinha sede na Barra, Campo Grande e São Gonçalo. E assim, a loja aberta para entrar, não entrava ninguém. Perfeito. Eu poderia sim fazer mobilizar para entrar gente, mas o meu esforço financeiro seria muito maior do que se eu clicasse no anúncio lá e botasse o cara poder agendar. E um outro ponto nessa questão, Glauco, assim, até voltando um pouquinho no mercado imobiliário, e aí que você falou, conversou com o Kina da Vivaz, com o pessoal, você pode começar a observar que o mercado imobiliário se profissionalizou cada vez mais. Cada vez menos a parte de ser autônomo passou a ser irrelevante. O cara, ele passou a se profissionalizar, começou a querer entender de processo, entendeu? E começou a querer fazer conta. Porque antigamente você fala, vendia, eu ganhei 15 mil de comissão, mas tu gastou 20 para trabalhar, Perfeito, então a perfeito. conta não fecha, entendeu? Outra coisa que eu faço aqui também, além do funil de venda, isso é importante, e aí eu discuto muito com a minha esposa em relação a isso, que é a minha sócia. Um dia eu fiz a mídia, ela falou assim, ó, essa mídia está muito ruim, essa campanha está ruim. E aí eu peguei no CRM, aí não tem como não falar do Facilita, né? Peguei, puxei todos os históricos do Facilita e hoje se oriento no meu time, se você mudar, colocar etapa, barrigar etapa ou errar etapa, eu vou errar na minha tomada de decisão. Se eu errar na minha tomada de decisão, você não vai ter de bom para trabalhar. Então preciso que vocês estejam atentos com isso. Eu peguei toda a campanha e fui ver o que estava em atendimento, o que estava subindo pasta, o que estava vendido, o que estava... E eu provei para ele, não, falei, não, não está ruim não. Você pegou 2, 3 leads, pelo contrário, o que você está falando que está bom, que está ruim. Essa aqui eu vou cancelar. Então, assim, eu comecei e aí vai do planejamento, vai da organização, do negócio na tua mão, da sensibilidade. Porque o corretor pode falar para mim, não, está muito bom porque ele fez a venda. Se não tivesse feito a venda, estava ruim. E eu não vou levantar o dedo pro céu falando, pô, o vento está indo para cá, eu vou para cá. Não existe mais isso. Existem ferramentas exatamente para que você consiga fazer gestão de uma forma excelente, que você tome decisões corretas, para que você não erre. E aí vai, é um ciclo, que aí o ciclo do investimento, o ciclo do funil, você bota mais coisa no funil. Aí você começa a entender, será que é interessante a gente trabalhar numa loja aberta ou num time online fechado? Porque a loja aberta tem a questão física também. E aí você bota uma loja aberta, o corretor, ele sai para fumar um cigarro, ele sai para comer um salgado, ele vai bater papo na porta da loja. Aqui não, aqui o cara é muito tranquilo. O cara entra aqui, ó, meu amigo, você não me obrigado a fazer nada. Mas você está aqui, você vai fazer. Se você não quiser fazer, não tem problema, você pode ir embora. Bateu o teu lead, não tem problema, fica à vontade. Cada corretor meu aqui tem a chave da sala, ele chega a hora que quiser, faz o que ele quiser. Só que estando aqui, tem que fazer o que ele veio para fazer. Ele não vai chegar aqui, vai jogar joguinho, não vai ficar no Instagram, nada disso, ele vai chegar a fazer. Então, assim, ele sabe, quando o meu corretor chega aqui na empresa, o Glauco, ele sabe exatamente o que ele vai ter que fazer. Exatamente o que ele vai ter que abrir o computador dele, entrar no sistema, ver o aguardando atendimento. Aí passou lá, tem a setinha, até eu falo no que lá, tem a setinha intuitiva, você vai para o outro ponto, vai para o outro ponto. Ah, acabou, não tem mais nada a fazer? Fala comigo. Ah, não tem? Pode ir embora. Ele tem que sair com 3 objetivos aqui, 3 coisas que eu falo para ele. Se eles vierem para trabalhar e não tiverem esses 3 pontos, você tem que estar com uma pulga atrás da orelha. É, algum agendamento, alguma parte, alguma venda. É um ponto. Então, assim, porque eu vou fornecer matéria-prima para ele. Eu estou fornecendo matéria-prima para ele o tempo todo. E essa questão do lead, você gerar lead, como eu falei, é uma guerra constante. E aí, quando eu vou lá, eu vejo lá no Facebook, ah, não, caiu a campanha. Aí eu vou lá e mudo a mídia. Eu mudo só a cor da mídia. E o negócio volta a crescer de novo. É um negócio, assim, muito... eu estou aprendendo também, mas é um negócio muito, muito interessante. Entendeu? Perfeito, cara. Sensacional, Leandro. E nessa parte de mídia, realmente é isso, cara. A gente já tem vários anos nessa área e não tem, a gente fala, bala de prata, cara. Não é se você vai colocar um anúncio matador e vai ficar vários meses rodando aquilo. É um trabalho contínuo de verificação, de identificação, de mudança de público, de mudança do criativo e muito em cima dos dados, né? Você tem que estar ali o painel dos dados e não só os dados da mídia, mas o que foi gerado e olhando depois no funil e a taxa de conversão e comparando um com o outro
Uhum. e é um trabalho também eterno, ele nunca vai acabar, vai ser Sem sempre, dúvida. tem que continuar com Até esse, porque, com esse até trabalho, é porque, contínuo, né? até porque se eu me acomodar nisso, esquece, porque eu sou um cara extremamente, eu olho o tempo todo, eu pego o telefone, a primeira coisa que eu faço é acordar, eu olho o gerenciador de anúncio. Quanto gerou, quanto foi, como é que está o lead, quanto está o lead, se o lead passa um pouquinho do valor, às vezes tem até lead que passa, a campanha que passa um pouquinho do valor, mas eu permaneço, eu entendo que o tempo do produto, enfim, nesse sentido. Perfeito. Cara, acho que o principal papel também do gestor e da gente como empresário é fazer conta, né? Você usou essa frase aí. E nesse fazer conta, eu gosto também, eu queria exemplificar, estou com a calculadora aqui na mão, só para a gente poder fazer uma conta rápida para os gestores aqui. Só uma dúvida, qual que é o custo por lead que você tem hoje? Se você puder abrir para a gente, ou da Move, ou das outras experiências, qual que é o custo médio por lead que você considera como sendo ali uma mediana, uma média de custo por lead? Olha, o Glauco, eu tive, pela experiência que eu tive de imobiliária, que é a Home e a minha empresa hoje. E eu sempre escutava o Caio falar, quem mexia muito na mídia da Home era o próprio Caio. Eu não entrava muito nessa parte, né? Eu olhava, acompanhava, dava os relatórios para ele, passava os relatórios para ele, mas não acompanhava o custo. Mas ele falava que acima de R$ 7 estava muito caro. E aí eu hoje, o meu lead hoje, a minha campanha hoje, como eu te falo, eu faço várias campanhas direcionadas. Eu tenho uma campanha num produto um pouquinho mais caro, que eu sei que está batendo 15. Eu tenho uma campanha no produto um pouquinho dentro do meu perfil, que está batendo 7. E tenho uma campanha arrastão, que está batendo 2,49. Então a minha média está 5. Eu olho lá, minha média dá Perfeito, 5. Então para mim está bom, não está ruim, perfeito, entendeu? Para mim tá. Agora, se perfeito. começar a subir a média, vamos lá, eu lancei uma campanha aqui que começou a bater 20. Aí essa eu tirei. Não foi nem para com medo da média, porque a campanha não estava andando, entendeu? Eu falei, não adianta, eu vou recalcular. E tem outra coisa interessante. É impressionante, o mesmo produto, Glauco, eu estava tentando ativar ele, um produto bom, absurdamente bom, um produto da Encanto, inclusive, bom demais. Eu estava tentando ativar ele com 3 criativos, não consegui. Não consegui mexer daqui, mexer dali, botava carrossel, botava vídeo, botava não sei o quê, não ia. Aí eu botei o preço cheio, que eu não gosto de botar preço cheio, né? Eu vim do econômico, é renda familiar, a gente bota parcela. Botei preço Uhum. cheio. Impressionante. O negócio pegou. E aí é público, entendeu? Porque o cara olha ali a oportunidade em tal lugar, um produto no Recreio de Bandeirante, apenas isso, e tal, é público. E pegou. Eu falei, nossa, assim, agora eu estou satisfeito, eu consegui acertar a mão, entendeu? Eu mexi um pouquinho Perfeito. do criativo. Então, assim, é com coisa que você vai mexendo, tem que mexer. Você não está dando, vai mexendo, porque uma hora você vai atingir. Mesma coisa a região que a gente tem aqui no Rio. Não sei se você conhece o Rio, não? Sim, sim. Você conhece a região de Campo Grande? Não, conheço Zona mais Oeste. região do Maracanã, quando eu fui com meu filho aí para Ah, assistir a tá. final da Copa América, mas conheço pouco do Rio. É só mesmo Então, o de Maracanã, a Maracanã. Zona Oeste do Rio, ela se divide em duas partes, para você entender. Uhum. Que é a parte de Recreio Barra, Jacarepaguá, Vargem, e tem outra parte que é Campo Grande, Santa Cruz. São bairros que estão crescendo. Campo Grande, então, Campo Grande é um bairro que tem muita incorporadora, muitas imobiliárias. A gente brinca em Campo Grande, você tropeçou, cai dentro de uma imobiliária, porque é um absurdo. Então, assim, estava tentando fazer uma campanha para Campo Grande, que é próximo de minha imobiliária no Recreio, é próximo, são produtos bons, eu não consegui virar nenhuma campanha para lá. Virar, tentar. Eu falei, porque tem muito público, porque tem muita gente anunciando. E uma coisa também me disseram, quando vem aquela mídia pronta da incorporadora, se você anunciar aquela mídia, é ruim, porque tá todo mundo anunciando, é o mesmo produto, então você tem que mudar a cara, botar a sua cara. Isso eu aprendi também. E eu comecei a mudar a cara do negócio e consegui acertar no produto em cheio lá também, começou a gerar lead. E dessa forma, mudei a cara, botando valor baixinho, olhando o público direitinho, e aquela coisa toda. Então, assim, é uma busca incessante de negócio. Perfeito, cara. Um ponto que a gente recomenda o pessoal acessar, uma pesquisa que a Brain, que é a nossa parceira aqui, também fez, sobre essa parte da pesquisa com compradores de imóveis, de como é que foi essa jornada, quais foram os principais desafios, se usou mais o digital ou não o digital. E aí tem alguns pontos que eu achei interessante, né? Primeiro, com relação a essa parte da visitação do imóvel. Grande parte dos clientes que compraram visitaram de 2 a 3 vezes fisicamente o imóvel.
Tem uma pesquisa do Google também que é bem legal, que mostra isso. Antigamente, a jornada do cliente, na hora que ele estava pesquisando os imóveis, era muito online, que é a feira que você falou lá da Tenda. Agora não, ele fica muito mais tempo, esticou mais a jornada online de pesquisa dos imóveis, de fazer a planilha de comparação de tudo que ele olhou na internet, mas vai tudo do online. E aí depois ele seleciona, cara, de todo esse daqui eu vou visitar esse e aquele, ou no máximo 3, e aí entra muito a parte da experiência e do atendimento de excelência no stand de venda, né? Mas só esse recorte, então, dessa jornada do online. E aí, grande parte do que foi falado, Leandro, do lado do comprador, é essa falta de informações sobre o imóvel. Muitas vezes ele não encontrou endereço, não encontrou preço, não encontrou detalhes, e por isso ele, entre aspas, desqualificou na hora que ele estava analisando. Então, eu sei que é um ponto polêmico, vamos dizer assim, de colocar o preço ou não do imóvel, de alto padrão, ok, colocar o preço do econômico, coloca o valor da parcela, mas enfim, acho que eu daria um papo de gestão sobre isso daí, mas só o recorte aqui, não tem fórmula pronta, mas tentar ao máximo, na minha opinião, colocar o máximo de informações do imóvel, porque se você depender do cara ir até o stand para você fazer a experiência e encantamento dele no stand, que a taxa de conversão é realmente maior, pode correr um sério risco de você perder esse cara no momento que ele está analisando as opções de imóvel, né? Assim, a gente, na verdade, eu sou um pouco mais arredio em relação a isso. Perfeito. Eu acho Por que isso que eu falei quanto mais, que é é, polêmico. porque assim, quanto mais informação você coloca, Uhum. menos ele quer falar com o corretor. E na minha opinião, ele vindo até o corretor é a melhor condição. Eu falo pro corretor aqui. O corretor está com a mania de atender pelo WhatsApp, mandar um monte de book pro cliente. E, gente, book é legal, é bonito, mas o book é tudo igual. O book só vai mudar a humanização. Então, o importante é você trazer o cliente aqui. Então, assim, quando você bota muita informação, tanto no criativo, como numa mídia, como você pega um cliente, manda um WhatsApp, manda 50 mil books, preços de tudo, ele vai pesquisar, mas ele não vai comprar com aquele corretor. Ele vai comprar com o cara que tiver mais excelência. E o cara que tem mais excelência, Glauco, ele reserva a carta na manga, Uhum. entendeu? Então, assim, Uhum. é, como eu te falo, como é o meu negócio aqui? Meu negócio não é produto, meu negócio é crédito. Aí que tá. Eu No boto, caso eu do encanto. econômico, o principal ponto é trazer esse cara que ele pode, os argumentos, para que ele possa enviar as informações, montar a pasta e depois dessa pasta, vamos dizer assim, Exatamente. aprovar. Perfeito. Que eu O achei meu, interessante que você falou que são comportamentos também diferentes, né, Leandro? Acaba que no final do dia, você pega um produto econômico ou um alto padrão, ou seu loteamento de determinadas regiões, etc., talvez cada público e cada tipo de negócio vai ter uma abordagem diferente para sim, poder sim, sem dúvida. chamar a atenção. Sem dúvida, por isso que eu falo, eu sou um cara que eu fui criado no econômico, eu digo que foi nascido e criado no econômico. Eu não sei, se você me der um cliente médio alto, eu vou ter uma dificuldade enorme. Eu vou buscar, vou Uhum. atender, mas vou ter dificuldade enorme para poder trabalhar esse cara. Mas hoje o cenário, mesmo assim, mesmo do econômico, devido à internet, à globalização, todas essas informações rápidas, o perfil do cliente econômico mudou também. O cara não compra na primeira. Eu estou te falando isso, assim, essa semana eu tive uma experiência absurda. Ontem, inclusive, aqui. Entrou o lead, nós ligamos para o lead e a mulher falou: Ó, já falei com 5 corretores. Ou seja, ela não clica só naquela campanha. Ela clica, primeiro que o Google, o Facebook, o Instagram já joga, já inteligentemente já faz começa a aparecer um monte de produto. Depois que ela não é tão fiel. A gente falar do cliente econômico, ele era fiel ao nosso atendimento porque é um cara que não tinha conhecimento, é um cara que pegava você como padrinho, fala assim, não, vou comprar com o meu corretor. Hoje não, hoje ele está buscando várias informações, ele quer saber. Então, a informação que você falou, a posição que você falou de dar muita informação na campanha, no criativo, ou seja, na campanha, é ruim, porque eu tenho que deixar um pouco essa informação, eu tenho que deixar informação para falar aqui. Eu vim numa escola da Tenda que a gente era proibido de falar preço. O cliente falava preço, não. Mas por que tu vai falar preço? Por que é proibido? Não é proibido. O cara vai pagar à vista, o cara vai financiar. Se for financiar, esquece preço. O preço não é importante para ele. O importante é quando ele vai Uhum. pagar na parcela. Eu só vou saber da parcela dele se ele rodar o crédito dele.
Então, a Uhum. minha abordagem aqui hoje na imobiliária, o Glauco, é o seguinte: primeiro, criativo, feirão da aprovação. Vem aqui que eu aprovo o teu crédito. E aqui nós vamos ver qual a melhor condição cabe no seu bolso e gosto. Eu não tiro o gosto dele, mas eu falo, meu amigo, você tem que entender o que você pode comprar. Então, assim, como é que eu vou E, falar isso no e- criativo? Como é, Só como uma é, como dúvida, é... o que você falou do alto padrão lá, que você conseguiu mudar o anúncio, que você falou preço cheio foi o quê? Então, Do investimento no Facebook ou o preço cheio foi de divulgação do valor do imóvel? da divulgação. Vou dar um exemplo, vou ser bem claro você. O produto ele varia de 274 mil a 450 mil. Uhum, Eu botava renda a partir de 4.900, que pega 274. uhum. Mas quando eu anuncio numa região praiana, imóvel a partir de 274, meu amigo, todo mundo vai querer entender o que que é. O cara que tem renda de R$ 1.000, o cara que tem 2.000 e o cara que tem a condição de compra. Como eu falei, o meu negócio é volume, eu trago volume para dentro do meu funil. Eu trouxe volume, aqui eu vou filtrar. E aquele cara que não tem condições de comprar esse produto, ele vai comprar alguma coisa. No meu funil, eu tenho prateleira para ele, Perfeito. entendeu? Então as Aham. coisas funcionam dessa forma, Não, né? legal. Só para a gente fazer a conta aqui então, Leandro, bom, o que a gente tem de mercado aqui, porque um outro ponto que é interessante no custo por lead é avaliar todo o custo envolvido, né? Não somente ali da mídia, mas também quando tem, por exemplo, agência, né? Acho que você falou super bem da importância de ter também uma gestão próxima do lado da gestão dos anúncios, e aí talvez também a gente pode ser um time interno, pode ser no seu caso que você, enquanto gestor, pegou conhecimento e aplica diretamente, ou pode ser uma agência, mas talvez essa premissa principal, cara, tem que estar muito próximo, se for agência ou se for o gestor time interno, de como é que estão esses criativos, de testar, de olhar Sim. no funil de vendas, de conversar com o corretor, enfim, talvez esse seja o ponto principal. Mas, em média, a gente coloca aqui de R$ 25 a R$ 50 o custo por lead. Essa é a nossa média, considerando não só a mídia, mas também, no caso de stand, o custo do stand, o custo da agência de publicidade, etc. E só fazendo uma conta rápida aqui, vamos dizer que vou gerar 500 leads para encher o meu funil ali no mês, né? Se eu colocar a vez a R$ 25, eu vou ter um investimento de R$ 12.500. Então, R$ 12.500, custo por lead de R$ 25, geraria 500 leads. Considerando a taxa de conversão, no seu caso, que é 2%, então estou querendo dizer aqui que desses 500 leads que forem gerados, vai gerar, em média, 10 vendas, né? Se eu pego essas 10 vendas, multiplicando a um ticket médio, vamos colocar de R$ 250.000, gerou um VGV de 2,5 milhões. Então, as variáveis, custo por lead, R$ 25, taxa de conversão de 2%, gerou 2,5 milhões de VGV. Se eu multiplico isso, vamos colocar para a imobiliária, para o gestor, pagando ali o corretor, etc., vamos colocar 2%, tá? Teria um faturamento em comissionamento de R$ 50.000, né? Então, eu tenho ali R$ 50.000 que foi gerado de comissionamento, tem R$ 2.500 que foi ali a parte da mídia. Enfim, são só algumas contas que eu fiz aqui, uma simulação rápida, Leandro, Uhum, mas, uhum, e aí, em cima disso, você pode ou trazer uma previsibilidade ou ir reduzindo. Nesse mesma uhum. experiência que a gente fez aqui, se eu reduz de 25 para R$ 15, fazer uma conta rápida aqui, 12.500 dividido por 15, eu vou gerar 833 leads, ao invés de 500. Se eu aumento essa taxa de conversão 0,5%, sei lá, vamos dizer que eu fui para 2,5%, eu vou gerar 20 vendas. Então, eu reduzi de 25 para R$ 15 o custo por lead e aumentei de 2% para 2,5%. 20 Mas, sim, vendas, mas quando você gera, reduz o custo do lead, a tendência é que esse lead venha menos qualificado, então tua taxa de conversão perfeito. cai, Cai, perfeito, entendeu? Não perfeito. vai aumentar. Perfeito. Pode acontecer. Vamos colocar aqui então, R$ 2.500 dividido por 15, então deu 833 leads. Mas eu reduzi, então, vamos colocar aqui na nossa experiência aqui, de 2% para 1,5%, né? Então, 833 vezes 1,5% gerou 12 vendas e meia, né? Então, foi mais do que os 10 ali anteriores, vezes 250.000, vezes 2%. Daria 62.500 ali de comissionamento. Enfim, foi só um exemplo, e essas Uhum. variáveis mudam, mas acho que a importância, no final do dia, o recado, né, Leandro, é com relação a essa parte de saber muito bem qual é o custo por lead, de ter um acompanhamento muito próximo dessa entrada. Na sua opinião, pela sua experiência, Facebook e Instagram
é o principal motivo de entrada de leads, né? E fazendo essas contas, você consegue, enquanto gestor, saber a previsibilidade e você pode trazer do próprio corretor. Corretor, se você Sem gerar dúvida. 100 leads, vai gerar tantas vendas que você vai faturar tanto, isso faz Essa sentido conta, para você? Não faz, né? E aí vai. essa conta a gente faz todo dia aqui para eles. Ó, eu te mandei Perfeito. 2 daí, quanto vai saber quantas partes? Eu te mandei 5 aqui, ó. Eu preciso de tantas partes durante a semana. A cobrança é o tempo todo. Ele tem que estar o tempo todo falando na mesma página, a mesma coisa. O cara não pode chegar aqui e achar que isso é fácil fazer. Entendeu? Assim, Perfeito. eu tenho dois que eu anotei aqui. Eu Uhum. tenho dois cases para citar aqui que aconteceram, né? Acho que eu achei incrível, incrível. E aí falar um pouquinho da gestão, de CRM, essa coisa toda. Primeiro que aqui a gente tem algumas etapas que eu achei o Facilita muito importante, que eu consigo customizar da minha forma, né? E aí as etapas tem cada etapa tem um prazo, um tempo, o Uhum. cara fica com o lead. Uhum. E quem tira sou eu, entendeu? Eu tiro, vou lá, eu olho lá, pum, não tenho, eu tiro. Tá lá, sem sucesso de contato, o cara tem um dia para poder atualizar. Eu não falo para ele que ele tem que ficar ligando o cliente, não, ele tem que atualizar lá, porque eu quero saber se ele falou com aquele cara, entendeu? Se tá Uhum. lá 5 dias, por mais que ele tenha falado, eu não sei, eu não pego o telefone dele para poder falar com o cara, para olhar, imagina, eu tenho que fiscalizar o telefone de todo mundo, eu vejo pelo sistema da empresa. Então, assim, e agora no atendimento, eu estou deixando 1 hora, mas eu acho muito até. Até porque o que acontece? Tá uma guerra, né? Hoje está todo mundo vendendo para todo mundo. Essa semana a gente teve um cliente que entrou e o cara mandou documentação para a gente aprovou o crédito dele, quando eu fui rodar o contrato, tinham cancelado. Aí eu fui ver, já tinham cancelado em outro. Aí eu fui lá, rodei de novo, o cara cancelou a minha, porque tá mandando documentação para todo mundo. Então, assim, tá falando com todo mundo, é uma loucura. Então, por isso que Perfeito. minha Essa frase ponta aí, início. cara, da velocidade, né, Leandro? Só para reforçar, a gente tem uma pesquisa aqui que o ideal é atender em até 5 minutos, esse é o recomendado, Ó, mas isso a aí. média no Brasil é de 5 horas de retorno, então está muito mais do que o seu, e em média 47% dos leads gerados não são atendidos. Então, cara, 47% de tudo que é gerado no Brasil não tem nenhum atendimento por essa questão da forma de repassar para o corretor, da demora, de não ter no sistema, né? Então, e para concluir, para passar a bola, uma pesquisa que foi feita com brasileiros também, nessa parte do imediatismo, né? Grande parte dos brasileiros tem uma expectativa de ser atendido, dependendo do canal, em até 10 minutos ou no máximo em até 1 hora. Se esse cara passou disso, cara, ele já está acostumado a pedir lá no Uber e chegar em 5 minutos. Está acostumado a Sim, pedir o iFood, tem que chegar rápido. sim, Ele te manda uma perfeito, mensagem no perfeito. WhatsApp, tem que ter retorno rápido. Então, ele já está nesse mundo digital e esse tempo de resposta ele é importantíssimo, a rapidez versus a capacidade que tem de conversar. Um excelente exemplo que você me deu do Facebook e do iFood, assim, eu não tinha pensado nisso, eu vou citar para o meu time também, isso é uma coisa que eu vou citar. Então, assim, eu tive uma experiência aqui, duas. Primeira, foi na Home, né? Eu estava olhando o sistema, aí eu vou lá no filtro lá e falo, pô, lead que entraram no dia. Eu fui olhar lá no dia, entrou no dia finalizado, pô, entrou hoje, o cara já finalizou o lead. Aí eu fui olhar o histórico estava lá, não, o cliente estava olhando para a mãe, para o irmão dela. Mas eu sou um cara que não sou conformado com as coisas. Peguei, pum, joguei para outro corretor. Aí fui fazer uma reunião, quando voltei da reunião, montagem de pasta, mesmo lead, em 2 horas, montagem de pasta. A montagem de pasta, o gerente foi subir a pasta, aprovou, a pasta aprovada, em 3 horas. Em 4 horas, visita agendada, no dia seguinte, em 4 horas. No dia seguinte, venda fechada. No dia que estava finalizado. Ou seja, isso é um case do sistema que me deu oportunidade. Se esse cara está no drive, ele vai ficar perdido. Então, assim, e detalhe, ela chegou para o atendimento e falou assim, poxa, que bom que o meu foi aprovado. Vou indicar meu irmão, que meu irmão quer comprar. Minha irmã não comprou. Então, ela realmente queria indicar o irmão. Mas a corretora não teve discernimento de entender o que pegou ali e jogou para frente. Fechou uma Desculpa, venda. o finalizado, então, foi o irmão Não, finalizada foi porque ela. Foi ela. Mas finalizou a por quê? justificativa está finalizado porque só estava vendo para o irmão. Ah, entendi. Entendeu? Entendeu? Ou Perfeito, seja, não entrou no perfeito. processo, não pesquisou, não Uhum. prospectou o cliente, aquela coisa toda. No outro ponto foi aqui que aconteceu, e aí foi a minha esposa pegou um lead, mandei para ela, e o cliente falou assim, não, que eu estou falando com outros corretores. Não, 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 não fala não.
vem aqui agora. Tu tá onde? Eu tô, então, vem aqui agora. E eu também trabalho com tudo, vem para cá, não sei o quê. O cara chegou aqui 1 hora da tarde, ele ficou, a gente sentou com ele, a gente atendeu ele, rodamos o crédito dele na hora. Ele saiu daqui 6 horas, aprovado, com fluxo montado. Foi na quinta-feira. A gente foi, marcou com ele na sábado com a esposa dele, fomos no empreendimento com ele, decorado, o terreno, tudo direitinho, e fechou a venda. O que eu quero dizer com isso? Se ela não dá imediatismo, ou liga, ou fala, não, vem para cá agora, ou se ela não liga naquele momento, não faz quando naquele momento, o cara ia fazer com outro corretor. Aí ele mandou mensagem pra gente, ele assinou com o banco, foi sexta-feira que assinou com o banco. Ele mandou mensagem pra gente, que eu mando sempre para os clientes, eu estou dando uma premiação aqui para indicação. Aí ele, pô, você é teu sócio. Até porque eu falei com 12, eu não falei para você, falei com 12 corretores antes de falar com vocês. Ou seja, antes de clicar na minha campanha, falou com 12. E quantos mais não ligaram para ele depois que a gente começou a fazer negócio? Então, assim, você tendo um planejamento, uma organização, um acompanhamento de próximo e tendo uma ferramenta para que isso te dê condições de trabalho, não tem o que estressar. Eu posso estar aqui agora fazendo com você participando aqui do podcast, eu posso estar do seu lado aí, que a gestão vai ser a mesma. Daqui a pouco eu vou desligar aqui, vou abrir o sistema e eu vou demandar, vou fazer. Uma coisa que a gente não estava fazendo, que a gente vai passar a fazer, aqui, na Home eu já fazia, mas aqui eu não fazia, eu vou colocar todos os corretores na fila. A gente ainda estava meio que direcionando, um que tem perfil, o outro, mas o pessoal já está começando a falar na mesma língua, eu vou fazer isso. Então, assim, resumindo em suma, gestão, agilidade, porque tá demais, assim, o mundo está girando muito rápido, entendeu? A gente tem essa, é o que eu acredito, é o que eu vou até o final. Claro, a gente vai trocando pneu aqui, vamos fazendo algumas coisas diferentes, mas meu negócio hoje, Glauco, é 100% online. Eu, Leandro, não acredito mais em mídia off. Eu não acredito, não vou para rua, mas não boto no corretor mais na rua. No outro dia, o meu prédio aqui em frente a uma estação do BRT aqui no Rio, Uhum. e aí meu corretor, não, eu vou descer, olha quanta gente passa ali, realmente passa muita gente. Vou ficar ali. Falei, vai, se você trouxer um cadastro, eu pago o lanche para você. Aí não trouxe nenhum. Falei, cara, olha como é que as pessoas passam. As pessoas vão passar no BRT, vão sentar no BRT, vão pegar o telefone e vão olhar o telefone. É melhor você impactar com elas no telefone. Eu não acredito mais em mídia hora. Eu não acredito mais em visitação stand. Visitação stand só conduzido. Entendeu? Então, assim, e aí, para esse negócio, eu tenho que estar muito antenado. Aí, como você falou, olhando o custo, preço de lead, fazendo essa conta toda que você fez, eu faço todo dia, o tempo todo. E aí, será que se eu investir mais, se eu botar um pouquinho mais, vai dar o resultado? Será que o meu lead está barato demais? Pode acontecer, está muito barato. Você falou É, em você falou 15 também, né, 25. Leandro? Pode ser que o custo está baixo, a taxa de conversão abaixou muito mais, e essa continha que a gente fez, em É, vez de dar 10 mil lá no final, vai ser menos. vai ser E menos. acontece, e Acontece. é fato, né? É Perfeito. fácil. O custo o lista desqualificado, o custo, assim, tudo isso é uma grande guerra. Quando a gente começou o bate-papo aqui, falei, isso aí é um grande desafio, porque, é o que eu tô falando, não tem bala de prata. É o tempo todo incomodando, cutucando daqui, cutucando dali, entendeu? Se você for ver Perfeito. a minha lista de integração no Facilita, tem um monte lá que eu já desativei, já tirei, enfim, é nesse sentido. Perfeito, cara, sensacional. Só mais um ponto, ô, Leandro, queria explorar um pouquinho a parte de pessoas, porque a gente falou aqui do tripé, né, de processos, da importância dos processos, das etapas, da customização da ferramenta para adaptar o seu processo, de saber em quanto tempo que esse cara tiver ocioso que você vai retirar dele, enfim, tudo é em cima de processos. Falamos um pouco da tecnologia, da importância de ser ali, ter as etapas, da usabilidade, da rapidez, mas sobre a parte de pessoas, né? Eu vejo também que o gestor, Leandro, tem algumas falas que eu queria que você passe a sua experiência. Primeiro, com relação à distribuição dos leads, se pela sua experiência faz sentido ter um time de pré-qualificação de SDR ou não, faz uma distribuição direta para os corretores. E com relação à alimentação do corretor no CRM, se foi uma gestão mais top-down, no sentido de, cara, ou alimenta ou vou retirar do lead, é um trabalho mais agressivo no sentido de obrigação do cara, ou se foi uma gestão mais no sentido de mostrar para ele da importância de ter uma alimentação do que falou e próxima atividade,
da importância de você ter no funil todas essas informações alimentadas, que no final do dia, para ele, vai gerar mais venda, ou seja, um trabalho mais seu de gestor de convencimento, de entendimento, de aculturamento, para que ele se convença também da importância disso, não que ele tem que alimentar, porque se eu não alimentar, eu vou perder o meu lead. Queria que você passasse a sua experiência, porque é um ponto também super importante no final do dia, porque para você ter a taxa de conversão de 2%, é muito bacana, muito legal quando a gente abre do BI, né? E você vê lá taxa de conversão, funil de vendas bonitinho, produtividade, quem que está tendo maior VGV, ciclo médio de venda, é super legal. Mas o BI é o final do processo. Se não tiver a entrada toda centralizada e todas as mudanças de etapa, status, alimentação, no final, nunca, é impossível de saber a taxa de conversão. Então, eu queria um pouquinho da sua experiência como gestor nessa parte de pessoas. Vamos lá, primeiro ponto em relação ao pré-atendimento. Eu não acredito no pré-atendimento. Assim, eu acho que o cara mais qualificado para receber, até porque o cliente fala com um, fala com o outro, fala com... Então, assim, obviamente, algumas coisas, vamos supor, eu tenho o telefone da empresa, às vezes o cara clica na campanha e e vai lá e me chama no WhatsApp. Quem atende sou eu, né? E eu falo ali, mas eu tenho conhecimento total da causa. Se eu der para um pré-atendimento, o cara não vai estar tão qualificado quanto o corretor. E quando ele fala com um, fala com o outro, ele meio que se perde. Quando eu vou, primeiro ponto, quando entra no WhatsApp lá, primeiro ponto que eu vou no facilito. E vejo, se está sendo atendido, falo, ó, tô vendo que você está sendo atendido por corretor tal, pode prosseguir com ele, ponto. Eu não falo mais com esse cara, entendeu? Porque senão embola muito. Além de outros corretores estarem ligando, vai ter o pré-atendimento, corretor, não sei o que, aquela coisa toda. Então, é direto com o Desculpa, corretor. só um adendo rapidinho, que tem um Hum. recurso novo que é a distribuição automática dos leads do Facebook, do WhatsApp. Então, agora é possível também de você já Não, ter uma fila do não, WhatsApp lá e distribuir não, automaticamente. ok, eu sei, mas eu não coloco. É, é que o cliente ele clica na campanha e me chama no WhatsApp. Ah, Ele sim, pega meu número entendi. e me chama no WhatsApp. Não tem Perfeito, perfeito, não perfeito, é obter mais ligações, não, né? É mensagem, não, é cadastro, né? É perfeito. diferente. Então, assim, então ele clica na campanha, tanto é que ele clica na campanha, quando eu vou ver lá no Facebook, no Facilita, tá lá o número dele lá com o corretor já. Então, assim, esse é um ponto. Eu não acredito em pré-atendimento, não faço nós dessa forma, a não ser nesses casos específicos. Outro Uhum. ponto que você me perguntou em relação a convencimento, foi muito mais na... Cara, assim, quando não vai no amor, vai na dor, né? Uhum. Eu tinha um antigo diretor meu que falava para mim que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Então, assim, obviamente, no primeiro momento, a gente explica a importância daquilo. E, naturalmente, o ser humano ele tem uma zona de conforto absurda. Ele prefere não entender e fazer do jeito dele. E quando ele vê que vai fazer do jeito dele não é o resultado que ele espera, e aí ele começa a se coçar. Então, assim, como eu expliquei no convencimento, é o que eu falei, ou vocês tomam a decisão, fazem o negócio certo ou tomar a decisão certa, então vai ficar ruim. E aí agora ele já sabe que vai na dor. Só que assim, não adianta também, o Glauco, você impor uma situação, o cara mascarar o resultado, entendeu? Então todo dia você ficar, é árduo. Uhum. Todo dia quando o corretor chega aqui, ele não me dá só bom dia. Ele me dá bom dia e toma um café dele na minha mesa. Vamos abrir aqui, vamos ligar. Todos os sem sucesso de contato, quem liga sou eu. Quando o cara chega aqui, tá lá, 20 tentativas de contato, eu vou tentando ligar. Eu vou tentando, entendeu? Todos os atendimentos, ele tem que contar a história do atendimento e tem que estar batendo com o que ele botou no facilito. Tudo, assim. Porque, ou seja, ele vai ter que fazer, porque ou ele se doutrina a fazer aquele negócio por convencimento, ou se ele não se doutrina por convencimento, ele vai ter que fazer. Porque senão eu vou pegar ali e aí ele não recebe lead, né? E quando está fora da etapa, quando está com mais de 50% atrasado, não recebe lead. O cara chega, pô, tô sem lead. Ah, tá, então deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Aí eu vou lá e abro para ele. Então, assim, então é a Uhum. gestão de pessoas. O ser humano é difícil, como eu falei, a empresa é feita de pessoas, não é feita de CNPJ. Então cada um tem sua mania, cada um tem sua maneira, cada um tem sua vontade, cada um está no seu momento do dia. Então a gente também tem que entender. Mas, como eu falei, está aqui para poder fazer o negócio, tem que fazer. Se propôs a vir para cá, faz. Então, assim, então a gente vai no convencimento e vamos pegando ali no dia a dia para poder fazer. Eu te falei, eu trabalhei em incorporadora, tinha todo, cada, eu só chegava para mim só a pontinha lá, era mastigar.
E agora não, agora tem que ser eu de ponta a ponta. Eu que anuncio, eu que faço a gestão, eu que acompanho, eu que falo com o cliente, eu que vou na visita com o cliente. Então, assim, a gente vai se virando aí. Não tem jeito, tem que ser dessa forma. Sensacional, cara. Eu conversei com o Kina, né, que eu citei do Papo de Gestão, e ele citou sobre essa parte do hábito também. Porque acaba que, às vezes, o corretor fala, cara, não consegui fazer porque não tive tempo hoje. Aí ele perguntava assim, e você, escovou o dente hoje? Não, escovei de manhã, escovei na hora do almoço, escovei à noite, escovou. Ah, então você teve tempo para escovar dente, né? Ou seja, o escovar dente já é um hábito. O cara faz aquilo, ele já almoçou, ele já vai escovar o dente. Então, da mesma forma, criar um hábito dessa parte do CRM, né? Que é um hábito que, uma vez que ele fez também, gosto sempre de citar essa analogia, que é, quando você vai começar a dirigir um carro. Você vai começar, nunca aprendeu a dirigir um carro, cara, você vai apanhar, mexe e pisa na embreagem, passa primeiro e tem que dar seta, é tudo um aprendizado, um processo novo. Depois de alguns anos lá, você vai fazer aquilo já fazendo parte do seu dia a dia. Eu não consigo, eu, Glauco, pessoalmente, não consigo gerenciar meu dia se eu não tiver o to-do que eu tenho que fazer no dia. No final do dia, cara, ou concluiu, ou passou para outro dia, ou delegou, né? Então, você cria um hábito e você trabalha naturalmente, como você escova o dente, como a gente dirige, de uma forma automática e vira um hábito do profissional de vendas, né? E o papel do gestor é justamente chegar nesse aculturamento, seja um pouco de amor, seja um pouco de dor, mas nesse sentido de mudança cultural. E o papel de fazer essa mudança cultural, a gente sempre fala, tem que ser do gestor. A Você, própria Vivaz tem lá 600 corretores, mas o Kina citou que o gerente fica geralmente com 10 corretores, que é não, que você, se tiver um volume muito grande, o gerente não consegue esse acompanhamento próximo. Então, ter exatamente. poucas Esse é um pessoas ponto. gerenciadas, né, e esse trabalho muito próximo. Glauco, esse é um ponto que eu falo. O gerente trabalha em grandes empresas e fala, não, eu tenho 25 corretores, meu amigo, esquece, tu não tem. Tira, tira. Ah, mas com o corretor tá tão difícil. Não, difícil é você gerenciar 25 pessoas. Como é que tu vai fazer essa gestão? E outra coisa, assim, como eu te falo, eu vim na escola, a tenda na época tinha o tal do, meu, microciclo, não sei se tu já escutou falar. Sim, sim. Nossa, assim, aquilo era o meu terror como consultor. Que eu Uhum, chegava, abria o sistema, tá tudo vermelhinho lá. uhum. O sinal vermelho e começava a querer que nem um maluco poder atender. Então, assim, a doutrina ambeviana, de você, pô, de processo. Então, tudo isso, eu falei, quando eu tiver meu negócio, tem que ter a doutrina, tem que fazer o negócio fazer. E é que tu falou, é doutrina, é hábito, é tudo isso. Então, a gente, porque e peguei corretores aqui que falam assim, pô, como é que me manda aí um lead aí para mim, me manda o Excel. Eu, irmão, não tem Excel aqui. Aqui não tem Excel. O Excel pode fazer uma planilha de apresentação, de custo, aquela coisa toda. Não tem Excel. Eu recebia. Como é que era na empresa tal? Na empresa tal, eu recebia, chegava na recepção, pegava um papel, tinha meus leads para ligar. Tá, e aí, se você perder seu telefone, se você perder seu papel, como é que você perde seu cliente? Como é que está o acompanhamento disso? Então, hoje, o meu corretor, hoje, Glauco, ele está exatamente preparado e sabendo, tem que ligar. E porque eu fico muito feliz, feliz por um lado e triste por outro. Porque quando eu pego o senso de contato dele e ligo, realmente o cara não atende. E do meu telefone, do telefone dele. Fico Uhum. feliz por isso que eu sei que ele está fazendo o trabalho certo. Triste, porque eu sei que aquele senso de contato pode ser um time que ele ligou errado. Que entrou, ele recebeu o lead depois, ele ligou, esperou chegar em casa para poder ligar, e aquele cara já falou com um monte de gente, já está comprando imóvel. Entendeu? Então, às vezes, Mas o assim, canal de então, comunicação, às vezes, tinha que mandar pelo WhatsApp, em vez de tentar uma ligação, ou tentar uma é, cadência maior. Às vezes, você estava no trabalho naquele horário, você tentar uma é, segunda tentativa ou terceira tentativa, conseguir falar com o cliente. a Perfeito. gente tem uma doutrina aqui, é o seguinte, liga, que o corretor hoje está muito WhatsApp, é ferramenta. Uhum. Liga. Não consigo falar? Beleza, eu estou aqui mas não pode chegar com você agora. Aí o cara está tentando me vender alguma coisa, está me ligando. Se ele me ligar uma vez e depois mandar mensagem, eu vou acabar aqui e vou mandar mensagem para ele. Se ele ficar me perturbando, me ligando, eu não vou nem falar com ele, vou bloquear ele. Se ele ficar mandando um monte de mensagem, texto, book, um monte de coisa, piorou, eu não vou ligar. Perfeito. Então, assim, então são coisas que a gente pega como consumidor. Eu quero ser tratado assim como consumidor, eu quero que o meu corretor tem esse tratamento com o consumidor dele, entendeu? Não são doutrinas, mas aí eu vou te falar, aí volta tudo. É gestão próxima, acompanhamento, você escutar. Tá falando, tem uma sala aqui de 27 metros quadrados, não é nada absurdo, entendeu? Vou estar fazendo isso aqui hoje, tá todo mundo esperando lá embaixo. Não tem noção, para a gente poder fazer, porque eu não tenho espaço. Mas, e aí é bom por isso, que eu escuto tudo. Eu sei o cara tá falando. Ah, vamos quem? Eu falo assim com o cliente. Vem cá, vamos falar comigo. Quando eu falo com o corretor lá na frente, o cara
escuta aqui atrás. O cara, opa, vou fazer para não... Assim, então é próximo. E eu quero isso, eu quero isso. O meu projeto, o meu plano de negócio, Glauco, sempre quando eu falei que ia abrir imobiliária, não era para abrir imobiliária para 500 pessoas, para 100 pessoas. Meu plano de negócio é ter uma unidade aqui com 10, uma unidade ali com mais 10, uma unidade ali com mais 10. E é o plano de negócio. O cara ter 1, 2, 3 gerentes, com cada um com 10, 30 corretores, e é o plano de negócio para poder fazer. Em áreas específicas, onde o mercado está indo, obviamente, para fazer. Porque aí você consegue ter excelência, entendeu? Perfeito, cara. Sensacional, Leandro. Muito bacana o bate-papo, cara. Acho que a gente conseguiu aqui falar sobre o tema, né, de como encher o funil. Acho que você foi super cirúrgico aí nas suas palavras, e também o gerenciamento, essa gestão próxima, de estar muito próximo, de ter o CRM, de ter as etapas, de ter a ociosidade, de ter as métricas no final para você poder acompanhar e melhorar. Muito obrigado aí pelo ter aceito o convite, muito obrigado pelas suas palavras, parabéns pela sua atuação como gestor de alto nível. A gente precisa ter cada vez mais gestores nessa venda, que é importantíssima a gestão de pessoas, a motivação e o treinamento, mas também é super importante essas métricas, esses dados, essa gestão muito baseada em dados, né? Considerações finais, para que a gente possa encerrar aqui o nosso bate-papo, para você deixar um recado final aí para o nosso pessoal que está acompanhando o Papo de Gestão. Então, pessoal, então eu estava falando com o Glauco aí, né? Tudo que você faz com planejamento, organização, motivação, acompanhamento, principalmente o acompanhamento, né? Porque não adianta você planejar e você não acompanhar, tem que estar próximo, orientação, né? Isso tudo faz, não tem dúvida que você, no final, você vai ter o resultado. Porque o resultado não adianta você querer o resultado, eu quero chegar a vender 5 milhões. Você não vai conseguir chegar se você não tiver o antes, a preparação. É igual a Copa do Mundo, né? Se o cara não treinar, não se dedicar, a gente está vendo aí o nosso Neymar aí, tá pronto, acho que, né, dessa vez ele está pronto, ele se preparou para o negócio, é da mesma forma. É você chegar na segunda-feira, se preparar a tua semana com uma RPS, com uma reunião de planejamento com o time, saber para onde cada um tem que ir, cada um vai ter que fazer, e chegar no final de semana aí com as tuas tantas páginas, com as tuas tantas vendas, com as tuas tantas visitas, que é o que vai gerar volume para o teu negócio. Então, podem apostar, podem acreditar, o mercado imobiliário tem espaço para todo mundo, é um mercado muito amplo, é um mercado onde eu estou há 17 anos, nunca pensei em sair dele, nem nos melhores momentos da minha vida, nem nos piores momentos eu pensei em sair do mercado, e eu não tenho dúvida que está cada vez mais qualificado. O que me deixa feliz é que o mercado está cada vez mais qualificado, com essas métricas, com os CRMs, com os acompanhamentos, com a globalização, né? Vejo cada coisa bacana nas redes sociais, os vídeos, as mídias, os criativos. Isso tudo é o que eleva o nosso mercado. Hoje, o corretor de imóveis ele tem a necessidade disso, de ter credibilidade. O corretor, não, o corretor é enrolão, o corretor não sei o quê, corretor... Não, isso a gente tem que parar com esse negócio, né? Nós somos profissionais. Eu falo com o meu corretor que vamos nos empoderar. Eu sou profissional nesse negócio. Eu falo com o meu corretor que eu sou o médico do meu cliente. Então, tu não chega no médico falando que tu tem que tomar. Você tem que perguntar a ele, você tem que mostrar para ele onde está a dor. Então, eu sou médico do meu cliente. Então, a gente tem que se empoderar cada vez mais como corretor. Eu tenho orgulho de ter a profissão que eu tenho, tenho orgulho de fazer o que eu faço com muito gosto, sou apaixonado pelo que eu faço e agradeço aí a equipe do Facilita, mais uma vez a Ana, ao Glauco, por ter essa oportunidade aqui de estar com vocês mais uma vez. O que vocês precisarem, só me chamar. Muito obrigado aí, bom dia a todos vocês. Perfeito, cara, sensacional. Agradecer a todos que nos acompanharam até aqui do Papo de Gestão. Convido a compartilhar esse vídeo. Eu acho que, cara, foram palavras e insights fenomenais que eu aprendi muito também, Leandro, com bate-papo com você. Compartilhem com outros gestores também. Comentem aqui o que vocês concordam, o que não concordam, porque acaba que no final do dia a gente quer gerar conteúdo, mas também conversar sobre esses conteúdos, sobre esses insights, para que esse aprendizado seja compartilhado, principalmente colaborativo. Agradeço, então, a todos, um forte abraço e vamos em frente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, um abraço.